Olá, meu nome é Luiz Henrique, mas todos me chamam de Luizinho aqui na equipe. Sou membro de freio desde 2019 e nesse segundo vídeo da primeira capacitação, gente, eu vou falar sobre estabilidade de frenagem. O que é isso? Sai de comer? Como que a gente chega nesse assunto? Antes, precisamos falar sobre algumas coisitas. Vá ver o vídeo 1, pois se você não vê-lo, você não vai entender muito esse, tá? Vai lá, corre lá. Já viu? Ótimo, então podemos começar. Nosso primeiro assunto é curva ótima ou curva ótima de frenagem ou até a falecida curva de capotagem. Mas, Luizinho, o que é isso? Então, a curva ótima de frenagem é a curva que denota o comportamento teórico ideal da frenagem de um veículo em particular, no nosso caso, o Baja. É como nós poderíamos enxergar a frenagem do nosso veículo no mundo ideal, se tudo ocorresse de forma harmônica e perfeita. Por isso, muitas equipes a chamam de curva ideal, e é muito importante que vocês saibam disso. Mas, Luizinho, como que a gente consegue achar essa curva? Ó, pega a visão. No primeiro vídeo, o Freitas fala que a tal força passiva é escrita dessa forma, né? Pois bem, para construirmos a curva ótima, passamos por essa fórmula e a incrementamos com um bagulho chamado coeficiente de tração. Vixe, Luizinho, o que é isso? Então, ó prodígios, o coeficiente de tração é uma variável que se iguala ao coeficiente de atrito quando as rodas estão travadas e é calculado pela razão entre a força de frenagem no eixo, dianteiro ou traseiro, né, sobre a carga dinâmica nesse mesmo eixo. Eu sei, bagulho complicado, né? Mas não se preocupe que a gente vai simplificar isso aí. Ó, no contexto ótimo da parada, o coeficiente de tração se iguala à desaceleração do veículo. Então aí vem outra simplificada. O que antes era assim, agora fica assim. E essa aí, meu caro telespectador, se chama força ótima de frenagem. Caraca, Luizinho, muita informação, né? Olha só, você não vai precisar ficar gravando essas fórmulas tintim por tintim. O que é super importante é que você saiba como a parada funciona. Já estamos chegando na curva ótima, tá? Passou rapidinho, viu? Outra das sacadas do Limpert foi pegar essas fórmulas anteriores e normalizar. Ah, qual é, Luizinho? Fala minha língua. Ó, foi mal. Ele pega as fórmulas e divide pelo peso do veículo. Mas, Luizinho, isso adianta de quê? Ó, com essa sacada, as curvas, agora normalizadas, não dependem mais do peso do carro, apenas da sua proporção de massa. E dessa força a gente consegue fazer com que a curva ótima consiga entrar nesse gráfico aqui, ó, onde os eixos são os pontos de coeficiente de atrito. A última simplificada, eu juro pessoal que é a última, ok? É essa. Para obter só uma curva no gráfico, ele, o Limpert, pensou mais ou menos assim. Pô, eu vou meter uma fórmula dentro da outra e ver no que vai dar. O resultado disso foi essa fucking fórmula que vocês podem ver aí. E essa, pela graça do bom Goku, porque eu não aguentava mais falar disso, dá a curva ótima de frenagem. Para plotar a curva ótima, a gente só precisa dessa última equação aí. Mas é claro que é bom nós entendermos o funcionamento todo até chegarmos nessa fórmula, tá bom? E pessoal, também vale lembrar que o cara avaliando as fórmulas, ele percebe que as forças ótimas de frenagem, elas são funções apenas da geometria do carro e da sua proporção de peso, e isso é muito importante que vocês lembrem. Ufa, agora calma, pausa o vídeo aí se você quiser, porque foi muita informação. Bebe uma aguinha que nós temos alguns assuntos ainda a tratar. Nosso segundo tópico é linhas ou retas das desacelerações. Vocês lembram das retas que surgiram no gráfico da curva ótima quando o Limpert normalizou aquela fórmula lá? Então, eu tenho a palavra sim e vou falar sobre elas agora. As retas das desacelerações servem como um apoio para nós verificarmos como que o carro ele se comporta em determinados tipos de solo diferentes. Ah, Luizinho, mas por que isso é importante, hein? Ó, porque solos diferentes possuem coeficientes de atritos diferentes, indo de 0 a 1, e assim nós saberemos como que o carro se comporta na terra, no asfalto ou em outro terreno que nós quisermos avaliar. Nosso terceiro tópico, gente, é linhas ou retas dos eixos descarregados ou desconectados. Meu irmão, Luizinho, o que é isso? Como que o eixo pode ser desconectado durante a frenagem? Ora, querido, no Baja tudo pode acontecer. Falando sério, não só em Baja pode acontecer, mas em qualquer veículo que esteja sujeito a algum tipo de dano durante o seu uso. Por exemplo, num carro fazendo o famoso babalu ao frear. De forma simples, o Limpert fala pra gente, olha só, se der algum problema e por algum acaso um dos teus eixos não estiverem mais funcionando, ou as rodas não estiverem no chão para frear o carro, é isso que acontece. Mas então, como que o carro vai funcionar com o eixo desconectado? Olha só, vamos lá. No próprio gráfico da curva ótima, podemos exibir essas linhas ou retas que representam essa situação anterior. O processo para se chegar nessas curvas é mais simples do que você imagina. Temos apenas
3 pontos diferentes no gráfico. O primeiro fica na curva ótima, aquela que eu já expliquei como achar, lembram? Onde os dois eixos estão travando ao mesmo tempo. Já os outros 2 pontos são referentes à desaceleração de um eixo, enquanto o outro é 0. E são calculados dessa fórmula para a dianteira e dessa forma para a traseira. Porém, onde eu coloco esses números no gráfico? Ora, jovem bajeiro, olha só. O da dianteira você coloca neste eixo e o da traseira você coloca neste eixo aí indicado. As retas ou linhas dão pra gente o quanto de coeficiente de atrito, gente, entre o pneu e o solo um dos eixos vai ter que ter e em qual desaceleração esse mesmo eixo vai travar o carro, se o outro eixo estiver ruim. Nosso quarto tópico é força de frenagem distribuída ou distribuição da força de frenagem, ou ainda como o autor amigão de vocês, o Limpert, fala, é brake balance. E vocês verão outras equipes chamando essa curva de curva real. Também é importante que vocês guardem esse nomezinho, tá? Já tá conseguindo imaginar alguma relação, né? A de antes era a curva ideal e essa aí é real, né? Eu sei que você pensou nisso. Tudo começa a fazer mais sentido. Pega a visão. Nesse tópico eu vou falar da curva produzida pelo sistema de freio. Isso mesmo, aquele lá instalado no Baja. O sistema produz essa tal curva real e com ela nós fazemos as comparações necessárias com a curva ideal para ter os parâmetros que vão nos ajudar a falar sobre o nosso último tópico e o tópico mais importante desse vídeo, estabilidade de frenagem. Foi muito específico? Então vamos lá. Por partes. Para chegarmos nessa curva, o processo é muito mais simples do que para a curva ótima, tá? Essa distribuição de força de frenagem é denotada pela letra grega Φ, e a fórmula é a razão entre a força produzida pelo sistema de freio para o eixo traseiro sobre a soma dessa mesma força com a força produzida para o sistema dianteiro. É esse troço que vocês estão vendo aí, e que pode virar esse bichinho mais feio aí. Bem simplesinho, viu? Ah, mas Luizinho, eu não entendi ainda o porquê dessa curva. É com essa curva, jovem bajeiro, que a gente já pode começar a falar sobre qual eixo vai travar as rodas primeiro. Podemos falar sobre a possibilidade do condutor do veículo perder o controle durante uma frenagem brusca e outras coisinhas também. Ora, já temos 2 curvas importantíssimas explicadas. Pô, Luizinho, mas travar tudo já não tá ok, cara? Por que essa preocupação com qual eixo vai travar antes? Então, meus queridos, chega um momento em que todos estávamos esperando. Juntando tudo isso que eu tentei explicar até agora, nós conseguimos finalmente entrar em estabilidade de frenagem ou frenagem estabilizada. Pô, Luizinho, finalmente, né? Sim, meu caro bajeiro. Agora nós iremos falar sobre a tal estabilidade, sobre como vocês têm que ler o gráfico para saber se a frenagem pode ser considerada estável ou não, saber qual eixo vai travar primeiro e outras coisinhas. Ah, Luizinho, mas eu ainda não entendi o bagulho. O que tem a ver travamento dos eixos com estabilidade? Pô, nada a ver isso aí. A falta de paciência de vocês é compreensível, ok? Eu sei como é que é. De novo, pausa o vídeo se você quiser, toma uma água e volta mais relaxado, porque esse é o nosso assunto mais brabo. Olhando o gráfico assim, tu não dá nada por ele, né? Então, bora lá. A primeira parada que vocês têm que saber é que a curva de distribuição real, a famosa curva verde, né? Vai ser o caminho da força de frenagem até que ela cruze com uma das curvas vermelhas. E nesse ponto, o carro vai travar um dos seus eixos. Se for esse, vai ser o eixo dianteiro que trava, mas se for esse aí, vai ser o traseiro. Então, nós mudamos a direção e passamos a seguir a curva vermelha até chegarmos na curva azul, onde finalmente o outro eixo trava. Então, vocês têm que lembrar disso, é muito importante que vocês lembrem disso, que se o carro travar as rodas dianteiras primeiro, ele ficará estável. E o contrário, caso o carro trave as rodas traseiras primeiro, a frenagem do carro será considerada instável. Luizinho, o que acontece na prática quando ele está instável? O que acontece com o carro? Ótima, excelente, maravilhosa pergunta. Ó, jovem bajeiro, o que acontece é o seguinte, nas palavras mais ou menos assim, do próprio Limpert, ele fala assim, cara, quando o eixo dianteiro trava primeiro, o teu veículo tem menor possibilidade de fazer o famoso spin. E quando o traseiro trava primeiro, o contrário, ele tem maior possibilidade de fazer o spin. Pô, caraca, Luizinho, mas tudo não deveria travar juntinho? Afinal, temos que travar as 4 rodas simultaneamente de acordo com o regulamento, né? Na prática, ó, cara, o prodígio que já leu o regulamento. Isso só acontece nos casos mais perfeitos do mundo e para uma única desaceleração. O que isso que você acabou de falar significa, Luizinho? Explica melhor aí. Significa que se as 4 rodas travam juntas na terra batida, elas não travarão no asfalto seco e vice-versa. De onde que eu tirei isso? Eu sou algo mágico? Como que eu posso afirmar esses bagulhos do nada? Eu tirei isso do gráfico, tá? Saca só, quando o gráfico está dessa forma, a gente consegue ver que na terra batida todas as 4 rodas vão parar ao mesmo tempo. Porém, quando colocamos o mesmo
mesmo carro no asfalto, as rodas traseiras travam muito antes das dianteiras, tornando ele muito instável. Sacaram? Parabéns, galera, agora vocês já sabem, só de olhar para o gráfico, pum, meteu o olho nele, já sabe a situação do teu carro durante a frenagem, já sabe se ela é estável, já sabe se ela é instável. E agora, por último, mas não menos importante, porque vocês não aguentam mais me ouvir, né? Desaceleração crítica. O que é isso? Simples. A desaceleração crítica, pessoal, como o cara lá fala, é o ponto onde a sua frenagem deixa de ser estável e passa a ser potencialmente instável. E, gente, isso é muito instintivo de ver depois que você entende o gráfico completo. Nós sabemos que esse ponto é o intercepto da curva real com a curva ideal, ou seja, da curva de distribuição de frenagem com a curva ótima de frenagem. E podemos afirmar que quanto maior for a desaceleração, melhor vai ser ou mais estável vai ser a frenagem do teu veículo, tá? Tá bom, Luizinho, mas como é que eu sei o valor dessa bagaça? Ó, lembra que eu falei pra vocês que aquelas retas diagonais das desacelerações são muito importantes, né? Eu não minto pra vocês, tá? Eu sou um anjinho. E é assim, nós conseguimos saber o valor olhando em qual ponto relativo a essas retas que o intercepto das curvas ótima e real acontece. Como vocês podem ver aí, no nosso caso, a desaceleração crítica está boa por ser um valor maior do que 1. Qualquer bagulho muito próximo ou maior que 1 é bom, é maravilhoso, galera. Lembre-se disso, ok? Ufa, finalmente acabou. Então, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido bastante coisa. Lembrando que nós falamos de curva ótima, distribuição de frenagens, eixos descarregados, desacelerações para diferentes terrenos, estabilidade, desaceleração crítica, freio, Baja Mud Runner. Até eu tive que respirar. É óbvio que apenas o que você ouviu aqui não é tudo que se sabe sobre esses assuntos. Cabe a vocês e também a nós estudarmos mais para entender cada vez mais e para contribuir com o conhecimento da equipe, ok? E onde que vocês podem estudar mais? É só irem na segunda edição do Olympert, nos capítulos 5, 7 e 10. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau!